Produção cultural e cultura tradicional brasileira de matriz africana. Primeiro, o que é produção cultural? Muito resumidamente, produção cultural são ações que ajudam a permanência e o fomento de uma cultura determinada, que podem ser ações artísticas ou ações técnicas, ações de formação, ações de difusão, que tem a ver com pegar uma coisa que acontece mais em um lugar específico e ajudar que essa coisa chegue em outros lugares. E sobretudo, o que é essa tão falada, talvez nem tão falada assim, cultura tradicional de matriz africana, ou cultura de terreiro, ou cultura afro-brasileira, ou cultura tradicional afro-brasileira. A gente, para pensar nessa cultura em específico, nessa parte específica da cultura, a gente tem que voltar um pouquinho mais para trás e lembrar dos processos de organização dos grupos étnicos trazidos da África para cá na condição de escravos, através ou entre o processo de libertação desses povos. Então, isso começa a acontecer antes do término da escravidão, mas ele vai acontecendo antes, durante e segue acontecendo, que tem a ver com a organização desses grupos em pequenos pseudos-feudos que vão ser chamados de roças de candomblé, de terreiros de candomblé, e que anos antes talvez eram chamados de quilombos. Em alguns lugares também vão se organizar como comunidades quilombolas. Esses espaços, eles acabam servindo de oportunidade e de território para o desenvolvimento dessa cultura, quanto à culinária, quanto à vestimenta, quanto às técnicas e os saberes, quanto às danças, às músicas e, fundamentalmente, à crença, que tem a ver com o jeito que esses grupos enxergavam a natureza, os fenômenos da natureza, as relações interpessoais e a relação com seus ancestres. Essa cultura, como todo esse povo, ela foi bastante massacrada e é ainda bastante vilipendiada por conta das heranças que ainda existem da escravidão. O racismo talvez seja a herança mais dura que esses grupos ainda carregam. Então, essa cultura ela segue naquele cantinho, tentando existir do jeito que dá. Então, quando são reconhecidas possibilidades ou via políticas públicas de fomento à cultura, ou via iniciativas privadas de fomento à cultura, e essas iniciativas, mesmo as que acontecem lá em alguma empresa que entende por interessante fomentar a cultura, e sobretudo essa cultura, ou até as próprias comunidades que vão percebendo como necessário o desenvolvimento de mecanismos para fortalecer, para fomentar e para promover essa cultura em alguma medida, a gente começa a falar sobre produção, ou seja, sobre o que de fato faz essas coisas acontecer e como essas produções se organizam, que podem se organizar tanto em festivais, em feiras, em produções artísticas como mostras, como apresentações, showcases, vídeos, músicas, livros
E a produção tem a ver com olhar para cada uma dessas possibilidades, e aí eleita uma, resolver o que eu preciso fazer para fazer com que essa minha produção, esse meu projeto, de fato seja realizado, de fato ele aconteça. Então, aqui, só para a gente tomar, por exemplo, eu vou usar um espetáculo de dança. A gente pode abordar a cultura de matriz africana através de um espetáculo de dança por N maneiras. Um espetáculo de qualquer linguagem de dança pode dialogar com os conteúdos dessa cultura, ou seja, pode ser um espetáculo de danças urbanas, mas que se inspira no conjunto simbólico da religião do candomblé. Ou pode ser um espetáculo de dança moderna, mas que se inspira na lógica do vestuário. Ou pode ser um espetáculo de tango, ou outras danças de salão, mas que se inspira no jeito que se prepara uma determinada comida. São essas as possibilidades que um artista, por exemplo, da dança pode usar desse conjunto de saberes para criar seu espetáculo. E é um jeito, de fato, de possibilitar mediações entre lá essa cultura e o público, que de repente tem alguma distância com esse grupo cultural. No entanto, também existem outras possibilidades. As próprias pessoas de terreiro podem perceber nas suas práticas o que pode ser usado num eventual espetáculo de dança, por exemplo. Lógico, aqui cabe um parêntese que a cultura de matriz africana, a cultura de terreiro, ela possui, por exemplo, códigos gestuais de corpo em movimento, em meio a seus ritos. Ou seja, o que pode ser chamado de a dança ritual do candomblé. Talvez não seja a melhor possibilidade fazer a dança ritual do candomblé no palco. Até porque são outras funções. No entanto, essa dança ela pode servir de inspiração, ela pode servir de embasamento técnico, ela pode servir de treino para uma outra apresentação que queira tratar, por exemplo, dessa dança ou de qualquer outro aspecto dessa cultura, como a gente já mencionou. Criar essas diferenças entre o que se faz no terreiro e o que se faz em cena pode ser um bom caminho para pensar produções eficientes. É importante lembrar que as danças rito ou gestos que acontecem em meio ao ritual, eles têm uma função específica e eles também, no caso dessa cultura, são engendrados de um conjunto de regras e restrições quanto à sua popularização, quanto à sua difusão. No entanto, reapresentações desses gestos podem ser pensadas, podem ser desenvolvidas. Existem várias correntes, como a dança afro, por exemplo. É um jeito de reapresentar a dança rito e podem ser desenvolvidas várias outras. Do mesmo jeito que acontece quando um artista em específico vai dialogar com uma dança folclórica de um contexto espaço-temporal específico. E daí a gente vai ver, por exemplo, lá nas produções clássicas que tinha
polca, mazurca e outras danças que eram folclóricas, mas vão acontecer no espaço cênico. Então, se você é um agente cultural de cultura de matriz africana, mas ainda não tem uma certa experiência com produção cultural, eu vou dar algumas dicas. Primeiro, bastante importante conversar com alguns produtores que tenham um diálogo com a sua cultura, isso é interessante, mas que tenham, sobretudo, recursos técnicos de como elaborar projetos, de como realizar a parte burocrática de documentação para uma determinada produção. Uma outra dica tem a ver mais com a parte técnica artística. De repente, você, agente cultural de terreiro, conhece bastante da sua cultura, mas você pode conversar, por exemplo, com artistas profissionais que possam ajudar a realização da sua ideia lá em cena. Tanto conversando com bailarinos, ou pessoas que têm uma formação específica ligada ao corpo em movimento, com técnicos de iluminação, técnicos de som, do figurino, do cenário. Esses profissionais vão ajudar que a sua ideia se concretize e vão facilitar que os devidos recursos sejam usados ali na sua realização, no seu projeto, no seu espetáculo, no seu trabalho. Geralmente, a gente acaba tendo a tendência de tentar resolver todos os problemas de uma produção. Isso é um grave erro. É bastante importante conversar com pessoas que já vêm desenvolvendo estudos técnicos nessas funções, porque além de ajudar com que a sua produção aconteça de uma maneira mais legal, também ajuda de fato que a sua produção aconteça. Uma outra dica é sempre ficar atento ou atento em qual mecanismo de fomento à cultura está acontecendo na sua região. São algumas iniciativas ou privadas, ou públicas, ou grupos não governamentais também, que também são privados, mas são de outras esferas, que estão de olho por algum motivo no fomento à cultura. O contato com esses mecanismos tendem a facilitar tanto quanto espaço, condição financeira, para que o seu projeto seja realizado. Candomblé. O candomblé pode ser tratado, considerado ou entendido como um conglomerado cultural. Ele é feito de questões estéticas, artísticas, filosóficas, científicas, técnicas e também religiosas. Os candomblés, eles são a matriz da organização sociocultural dos grupos étnicos que vieram para cá na condição de escravos em meio ao processo escravocrata. Hoje existe candomblé provavelmente em todo o espaço geográfico brasileiro, em todos os estados e na maioria das cidades. E o candomblé também é da onde saem as mais diversas manifestações culturais afro-brasileiras. Aqui no Brasil, o candomblé é bastante atacado por diversos outros grupos por conta do racismo. O racismo é um mecanismo que ajudou que a escravidão acontecesse. A ideia era dizer que esses grupos não eram pessoas, que suas crenças não eram certas e que seus costumes não eram bons e por causa disso eles podiam ser escravizados. Então, talvez seja por influência dessas coisas
que boa parte das pessoas se sentem um pouco receosas quanto ao candomblé. Mas é uma cultura muito bonita. Espero que esse vídeo tenha contribuído para as futuras propostas, para futuras proposições. Mas caso haja qualquer dúvida, comentários, podem nos procurar nas nossas redes sociais, nos escrevam e a gente vai estar atento para tentar oferecer algumas outras dicas mais pontuais para o seu projeto.